E agora é hora do noticiário esportivo no Mundial Esporte Ação. Sextou com S de suspensão de campeonatos estaduais. Esse é um dos nossos temas hoje no Mundial Esporte Ação, não é isso, Alisson? Boa noite. Boa noite, Marcos de Pato. Boa noite a todos. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar de suspensão dos estaduais, mas tem bola que tá rolando e é lá no Campeonato Gaúcho, não é mesmo, Marcos de Pato? É isso aí, então a gente começa falando do Campeonato Gaúcho, porque ontem teve uma partida entre Juventude e Grêmio, o Juventude que venceu por 2-1, essa partida que não foi em Caxias do Sul, foi em Bento Gonçalves, e o Juventude venceu de virada, o Grêmio saiu na frente com um gol de Ricardinho, e o Juventude foi buscar a virada no segundo tempo, conseguiu então essa que foi a primeira derrota do tricolor gaúcho na competição, perdeu a oportunidade aí de recuperar a liderança, que é do Internacional, com 13 pontos. E é bom a gente lembrar também que foi um duelo de equipes da Série A, né? Porque o Juventude subiu, bem vamos lembrado. ter dois clássicos gaúchos esse ano na Série A. Bem lembrado, Alisson. E esse é um dos campeonatos, como a gente disse, que estão rolando aí. São 12 campeonatos ao todo no Brasil que estão em andamento. Tem 9 paralisados e 5 sequer começaram, Alisson. Exatamente, né? 12 campeonatos rolando e tem os campeonatos conta-gotas que a gente pode falar, não é mesmo, Marcos de Pato? Porque tá rolando, mas em cidades diferentes, tem campeonato que tá na primeira rodada, tem campeonato que já tá lá na terceira, na quinta, os jogos estão pulando assim, né, como a gente pode dizer. A gente pode falar do Coritiba, por exemplo, que nessa semana estreou no Campeonato Paranaense e o Campeonato Paulista, que está sendo o Paulistão no Rio de Janeiro. Vamos conferir aí os gols. Maringá, pela segunda rodada, o Alviverde de Curitiba venceu por 1-0. Wagninho marcou o gol da vitória do Coxa no segundo tempo, mas isso não quer dizer que foi ele quem garantiu os 3 pontos. O atacante tem que dividir o papel de herói da partida com o goleiro Wilson, que ainda na primeira etapa defendeu a cobrança de pênalti de Mirandinha. História bem parecida com a do jogo do Corinthians. E olha que o Wilson não está muito atrás do Cássio em defesas de pênalti não, viu? Essa foi a 16ª dele pelo Coritiba. Com um a menos desde os 23 minutos de jogo, quando o goleiro Everton foi expulso, o Palmeiras saiu atrás no placar em Volta Redonda, no Rio. Diego Tavares marcou para o São Bento 5 minutos depois da expulsão. Com o auxílio do VAR, o árbitro da partida marcou pênalti para o Palmeiras ainda no primeiro tempo. O zagueiro Gustavo Gomes cobrou e fez o gol de empate do Verdão. E ficou assim, São Bento 1, Palmeiras também 1. Com o resultado, o Alviverde é o líder do Grupo C, com 8 pontos. Jogando como mandante no estádio Raulino de Oliveira, as coisas não deram muito certo para o Mirassol. Faltou Mira, a cobrança de pênalti do atacante Fabrício, já nos acréscimos da partida. Aliás, mérito do Cássio, né? O goleirão chegou à 20ª defesa de pênalti com a camisa do Corinthians, mano. Cê é louco! E também faltou sol. Afinal, o jogo foi às 9 da noite, né? Ainda assim, outro jogador do Timão foi iluminado na partida. O atacante Gustavo Mosquito, que nesse lance... Sai daí, bandeirinha! Poxa! É brincadeira! Não contente em entrar na frente na hora do gol, o árbitro assistente ainda atrapalhou a gente de ver a comemoração. Então tá aí o gol em outro ângulo, vai! Mirassol 0, Corinthians 1. Cê é louco, hein? Meu parceiro aqui tá cada vez mais criativo. E o Valeu. bandeirinha passou ali na frente, né? Pois é, que situação aí para quem estava acompanhando aí essas imagens foram da ação da TV Corinthians, né? Quem acompanhou só por ali não conseguiu nem ver o gol então. Mas olha só, essas imagens que viraram um meme na internet. Naquela situação o bandeirinha atrapalhou o torcedor. Mas e nesse caso aí, Alisson? Nesse caso aí o pessoal tá imitando o bandeirinha, ele é meio que atrapalhando ele também, olha lá. Inversão de papéis, né? A Vai pra um lado, torcida vai pro outro. Enchendo o saco ali, né? Pra não dizer em outro termo. Bandeirinha que tem vida difícil, né? É, assistente verdade. tem vida difícil, fica ali atrás, ouvindo de tudo, né?
É isso aí. E aí, como você bem disse, esses campeonatos conta-gotas vão seguindo assim. Paulista com 2 jogos na semana, o Palmeiras e o Corinthians jogando no estádio do Volta Redonda, o Paranaense vai indo conforme dá, por conta do decreto aí com medidas contra a pandemia, e assim vão seguindo os campeonatos, aos pouquinhos. Exatamente, né? E um campeonato que não parou é a Copa do Brasil. Teve jogo ontem, 2 jogos, o Porto Velho perdeu para o Ferroviária e o Palmas perdeu para o Avaí, equipe que também está disputando ali a Série B. Isso mesmo, e sábado tem mais jogo, mais 2 jogos, na verdade, pela Copa do Brasil, Goianésia e CRB, e Ipiranga e Santa Cruz. Copa do Brasil vai chegando na reta final aí da primeira fase, né? Pra você ver como é longa. Se não me engano, foram 40 jogos só nessa primeira fase, hein? Muita equipe disputando, tem as equipes mais afastadas, jogando com as equipes da capital. E nesse meio aí também, tem umas equipes com uns nomes bem curiosos, não é mesmo, Marcos de Pato? Isso aí, uma delas joga hoje. É o Retrô, lá de Pernambuco, que vai enfrentar o Corinthians em Bacaxá, no Rio de Janeiro. Os jogos das equipes envolvendo os paulistas indo lá para o Rio. Hoje também tem mais uma partida do Jaraguá de Goiânia com Manaus. E falando aí no Retrô de Pernambuco, esse aí não é o único time que é meio desconhecido da galera não, né, Alisson? Não, Pato, não. Temos várias equipes com nomes bastante inusitados e a gente fez uma produção para você conhecer um pouquinho mais sobre elas. Começou a Copa do Brasil. Na verdade já começou tem algumas semanas, já estamos praticamente na segunda fase. E a Copa do Brasil é aquela competição cheia de histórias e suas peculiaridades. É o segundo maior campeonato nacional, apenas atrás do Brasileirão. E é também na Copa do Brasil que nós somos apresentados a algumas figuras, situações inusitadas. Liga a luz! Liga a luz! E também a diversos clubes de futebol desse Brasilzão afora. Alguns deles com os nomes bem peculiares. E a gente veio pra rua saber o que o pessoal tá achando desses nomes exóticos de algumas equipes da Copa do Brasil. Será que eles estão por dentro? O senhor já ouviu falar numa equipe chamada Picos? Não. Galvez, já ouviu falar? Não também. O senhor já ouviu falar no time Águia Negra? Águia Negra, se eu não me engano, é do Pará. Eu vi esses dias, mas parece que ela está na Copa do Brasil, né? Você já ouviu falar numa equipe chamada Castanhal? Não, também não. Você já ouviu falar numa equipe chamada Retrô? Não. Murici? Equipe? Não, Murici não. E uma outra equipe chamada 4 de Julho? Não, também. Parece que o pessoal não tá muito por dentro não. Por exemplo, o Águia Negra é do estado do Mato Grosso do Sul e também já venceu vários campeonatos regionais. Esse ano o Águia jogou a primeira fase contra o Vitória, mas foi eliminado pelo Leão Baiano. Já o Retrô, que tem só 5 anos de existência, bateu o Brusque de Santa Catarina. A Copa do Brasil é cheia de surpresas. Quem não se lembra do Asa de Arapiraca batendo o Palmeiras em 2002? Ou, mais recentemente, do Afogados eliminando o Galo no ano passado? E quem acha que a Copa do Brasil só mandam os grandes? Negativo. Em 2005, o Paulista de Jundiaí se tornou uma das maiores zebras no futebol brasileiro, quando conquistou a Copa do Brasil diante do Fluminense. E, curiosamente, um ano antes, o Santo André também foi campeão em cima de outro carioca, o Flamengo. Com jogos memoráveis, cenas curiosas e grandes rivalidades, a Copa do Brasil segue fazendo história. Seja para aqueles que esperam um ano inteiro para ter uma oportunidade ou para os jamais experientes. A Copa do Brasil é a competição da união entre os brasileiros. Tá aí então a Copa do Brasil seguindo o calendário, aos pouquinhos também, do jeito que dá, até uma ordem do presidente da CBF, Rogério Caboclo, para que sigam aí as competições nacionais. Enquanto isso, os campeonatos estaduais vão daquele jeito, né? Pinga conta pingos e aí vai, né?
vai seguindo dessa forma aos pouquinhos, de uma forma diferente do que a gente está acostumado. E isso tem bagunçado também o calendário nacional, né? Esse ano, por exemplo, nós deixamos de ter a Copa São Paulo de Futebol Júnior, enquanto isso, outras competições foram arrastadas, prolongadas aí do ano passado para esse. E a gente vai conferir agora a reportagem falando sobre isso. Com a pandemia, o calendário do futebol brasileiro ficou todo bagunçado. Agora em março, por exemplo, quando os campeonatos estaduais já estariam se encaminhando para a reta final, muitos deles ainda estão no início. E a gente veio pra rua saber o que o pessoal tá achando desse calendário maluco. É competição que começa num ano, termina no outro. E além disso, teve a suspensão de algumas competições, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Será que as pessoas acham que tá fazendo falta? Olha, eu acho que tudo que for necessário pra gente conter o vírus, eu acho válido. Futebol a gente pode recuperar, a gente pode melhorar o calendário pro ano que vem, ou pro outro ano ainda sem problema. Melhor do que a gente continuar perdendo vidas tanto dos jogadores, quanto de outras pessoas, familiares dessas pessoas. Então, quanto mais a gente puder conter o vírus, melhor. Aliás, o ano já começou diferente. Janeiro, conhecido como o mês da Copinha, tradicional competição dos atletas juniores, ficou sem campeonato em 2021 e a torcida perdeu a oportunidade de conhecer as revelações dos clubes. Faltam competições como a Copa São Paulo porque precisam renovar sempre, né? Ainda mais no nosso futebol, que os jogadores se destacam um pouco e já vão para o exterior, né? Não tem condições econômicas para manter. Agora vai ser pior com a pandemia. Eu particularmente gosto muito da Copa São Paulo, porque, nossa, quantos craques já, né? Já Foram revelados, né? foram revelados pro futebol aí, né? Mas o primeiro mês do ano ficou sem uma competição porque outras 3 estavam rolando: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Aí, aquele período em que os atletas costumam se recuperar das festividades de fim de ano, foi de muito trabalho, nada de descanso. Cara, eu acho que é bem complicada a situação, porque, a gente meio que fica na expectativa ali de ver o jogo e acabam adiando, às vezes não rola o jogo, vai para outro dia, fica complicada a situação pra gente, né? Eu acho que devia ter uma reunião assim para acertar mais as coisas, sabe? E falando em acumular campeonatos em um único mês, o que dizer de maio, hein? O mês começa com a reta final dos estaduais e ainda tem Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e no final do mês ainda vai ter o Brasileirão. E com tanta competição assim, quando será que os jogadores vão ter aquela folguinha? Tá meio bagunçado mesmo. E o maior nome da história do boxe brasileiro, Éder Joffre, completa nesta sexta-feira 85 anos. Vamos conferir o VT. Campeão mundial em 2 categorias, o ex-pugilista receberia uma nova homenagem pelas façanhas conquistadas na carreira neste mês, quando ingressaria no Hall da Fama do boxe da Califórnia, nos Estados Unidos. Mas, devido à pandemia, a honraria que seria concedida a ele no último dia 14 foi remarcada para a segunda quinzena de outubro. Apelidado de Galo de Ouro, ele vai se juntar a lendas como Muhammad Ali, Joe Louis, Rock Marciano, George Foreman, entre outros, na galeria de imortais. O cartel de Éder Joffre tem 75 vitórias em 81 lutas, sendo 50 por nocaute. Ele empatou 4 vezes e perdeu apenas 2. Em 2002, o brasileiro foi eleito o 9º melhor pugilista dos últimos 50 anos pela revista americana The Ring. Ao Éder Joffre, os nossos parabéns, e a você, muito obrigado pela companhia em mais essa sexta-feira. A gente volta a se ver na semana que vem. Boa noite, Marcos de Pato. Boa noite a todos. Bom final de semana e até semana que vem tem Mundial Esporte e Ação.